Boa noite, quinta-feira, 19 de agosto, 19 horas, Brasília. Aqui o nosso Fabiano, nosso intérprete de Libras, e o nosso Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Ele vai falar de balanço, né, de lucro, de prejuízo, de forma bastante sintética, a atuação da Caixa ao longo desses 2 anos e meio, quando ele assumiu a presidência da mesa. Hoje estivemos lá em Cuiabá, obrigado aí, em Cuiabá. Fomos entregar tratores, implementos agrícolas para os Parecis, uma etnia que há vários anos produz já em suas terras. E quando nós assumimos, acredite se quiser, tinha uma multa do IBAMA de 130 milhões de reais para o Parecis. E o faturamento deles anual está na casa dos 50 milhões. Ou seja, a gente tem que trabalhar praticamente 3 anos para pagar uma multa que, até pelo seu volume, né, não tinha razão de ser. Parece que a multa era para exatamente inviabilizar a produção deles. Fazer com que os índios voltassem a ter uma vida como se fossem seres humanos isolados numa área, não pudessem progredir. Bem, eles têm uma liderança muito forte, né? Tem lá indígenas que têm curso superior, que são perfeitamente integrados à sociedade, são de orgulhar os seus pais. Bem, a multa foi resolvida, essa questão, em nosso governo. E lá, né, foi discutido também uma coisa que não é apenas o Parecis, tinha várias outras etnias presentes. Eles querem a aprovação de um projeto do Executivo, que nasceu lá com o Almirante Bento, das Minas de Energia, que permite, né, resumindo, as etnias, aos nossos irmãos indígenas, fazer na sua terra o que um fazendeiro branco, né, ou afrodescendente faz do lado da terra indígena. Se quiser fazer, uma vez aprovado o projeto, se uma etnia qualquer quiser continuar vivendo como está, sem problema nenhum. O que eles podem fazer? Vão poder garimpar, plantar, explorar a biodiversidade, quem sabe quiser fazer uma PCH, pequena central hidrelétrica, autorizar asfaltamento por dentro da sua reserva, né? Fazer aquilo que você faz na tua terra. E os nossos irmãos indígenas estão cada vez mais buscando isso. E é prazeroso ouvi-los, né, dizer: queremos trabalhar, queremos o progresso, queremos gerar riqueza com o nosso suor, para que esse recurso seja usado em nosso proveito. Não queremos ser mais tutelados pelo Estado. Que coisa mais bacana do que isso? Eu lembro quando estive lá em região de São Gabriel da Cachoeira, há 2, 3 meses, e conversei com tucanos e anomanos. Por coincidência, em momentos distintos, o que vocês querem? Primeiro pedido: queremos internet. E um mês e pouco depois, o Fábio Faria, nosso ministro das Comunicações, né, instalou postos de internet nessas 2 aldeias. Lá também foi tocado no assunto da BR-163, apenas 50 quilômetros, já está bastante batido esse assunto aqui, faltavam 50 quilômetros, uma obra que... É o meu? Acho que é. Não dá bronca em mim mesmo. Tá divertido aí. Tá? Apenas 50 quilômetros, faltava asfaltamento, mas quando chovia, época de chuva, né, em torno de 4, 5 meses por ano, a estrada simplesmente era intransitável. Quem ousasse passar por ali levava no mínimo uma semana para vencer 50 quilômetros. Também tocamos na BR-158, lá em Mato Grosso. O que é a BR-158? É semelhante à BR-163. Também falta aproximadamente 50 quilômetros para ser asfaltado. Mas detalhe, ela passa dentro de uma reserva indígena. E tem uma decisão da Justiça Federal que não pode asfaltar essa área. A gente aprovando esse projeto, né, os nossos irmãos indígenas que vivem lá nessa reserva poderão fazer um acordo e permitir que a estrada que passa por dentro dessa reserva possa ser asfaltada. O que nós vamos fazer no momento? Olha o absurdo, né? Para desbordar essa terra indígena, para desbordar e vencer os 50 quilômetros, estamos fazendo mais ou menos uma rodovia ao lado de 140 quilômetros.
dá mais ou menos mais 90 quilômetros. Se é 90 para ir, 90 para voltar, eu acho que um caminhão bitrem deve consumir em média 3 litros de diesel, ou melhor, cada 3 quilômetros 1 litro de diesel, isso equivale a 60 litros de diesel numa viagem de volta. O diesel está quase R$5, é quase R$300 que o caminhoneiro deixará de gastar. É a mercadoria chegando mais próxima, mais barato, né, no seu destino, quer seja na prateleira do supermercado, quer seja no porto, para exportação. Então, grande parte dos índios do Brasil, né, dos indígenas, são favoráveis a essa proposta. Isso é muito bem-vindo. Olha só, hoje em dia, é bom saber, né, quanto por cento do território nacional é usado para pecuária e agricultura? Sabe, Pedro? 20%. 8% é para agricultura, 22% para pecuária. Em torno de 30% do território nacional é usado para isso. Lógico que as atuais reservas indígenas, que equivale a 14% do território nacional, o que é 14%? O que equivale? Região Sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Imagine uma área desse tamanho para aproximadamente 1 milhão de indígenas. A reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 10 mil indígenas. Vamos supor que 30% dessa área possa ser utilizada de acordo com o interesse do próprio indígena, usar para agricultura e pecuária. Nós vamos dar um salto gigante na produção do que vem do campo. Então tudo é bem-vindo. O mundo cada vez mais precisa de alimentos. Deixo claro, estamos tendo inflação de alimentos no Brasil? Sim, no Brasil e no mundo. O mundo passou a consumir mais no período aí, pandemia, e se Deus quiser, estamos chegando no fim, pelo que tudo parece, né? Se não tiver uma nova cepa, etc., está chegando no fim. Essa questão da pandemia, o mundo passou a consumir mais. Somando aquela política que eu fui contra, né? Você sabe muito bem, apanhei muito da imprensa, aquela velha política. Fique em casa que a economia te vê depois. Vamos ver, estão vendo depois a economia. Eu queria lá atrás, era tratar da questão do vírus e do desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Fui impedido de fazer isso aí. Tudo bem, as consequências estão aí. E olha que o governo federal fez mais do que sua parte. Mesmo durante a pandemia, com programas como o BEM e o PRONAMP, nós terminamos dezembro de 20 com mais gente empregada com carteira assinada do que dezembro de 19. Perfeito. Perfeito? E no corrente ano, a média mensal de novos empregos ultrapassa 200 mil. Agora, qual o grande problema? O informal. 38 milhões de informais. Quem são os informais? É o que vende churrasquinho de gato na praça, é a nossa manicure, muitas vezes é o mecânico, o ajudante de mecânico que trabalha aí num canto qualquer, aí se virando, é o que vendia aí picolé nas arquibancadas do estádio de futebol, biscoito na praia. Tá? Essas pessoas foram na lona. O Capulito fica em casa, lockdown, toque de recolher. Levou esse pessoal para a lona. Como é que nós conseguimos manter essas pessoas, vamos assim dizer, vivas, né? Não morrendo de fome em casa? Com o projeto do auxílio emergencial, que muita gente critica. Nós gastamos com o auxílio emergencial 2020 o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. E tem gente que critica, que não tem viés social, não pensa no pobre. Será que fosse outro governo teria tido essa ideia? Se bem que a ideia do PRONAMP foi do senador Jorginho Melo de Santa Catarina. Tá? Então fizemos tudo isso aí. A pandemia era uma interrogação para todo mundo. Tínhamos que buscar uma maneira de vencê-la. Tá? Tinha um ministro da saúde que tinha um protocolo. Fique em casa, quando sentir falta de ar, procura um médico. Está errado isso, eu não sou médico. Eu nunca vi um médico falar, né, que quando uma mulher, por exemplo, sente que tem um caroço no seio, ela recebe a seguinte orientação. Vá para casa, quando tiver o tamanho de um ovo de galinha, você volte para nos procurar aqui. Você tem que trabalhar contra qualquer doença no início. É um homem que está com problema para urinar, né? Ele fala, vá para casa. Quando não conseguir urinar mais, volte para cá. Quando voltar para cá, para o médico, a próstata vai estar no tamanho de um ovo de avestruz. Pô.
com toda certeza, dificilmente vai sobreviver essa pessoa que deixar um câncer, né, no seio ou na próstata chegar a esse nível. Pela primeira vez, repito, né, o protocolo Mandetta lá era para tratar as pessoas em fase hospitalar. Tem que tratar desde o começo. Você está com 38 graus de febre, você vai esperar chegar a 40 para tomar a providência? Procura um médico, ou seja, um posto de saúde, é problema teu, né? O cara toma lá um negócio qualquer para se safar, mas não pode ficar sem fazer nada. Vou passar para o Pedro, mas vou só dar uma esquentada aqui. Isso aqui vou deixar para a semana que vem ou na próxima. Eu quero ver se trago aqui o Montezano, presidente do BNDES. Então eu queria bater em várias coisas aqui. Vocês têm que entender o que aconteceu em gestões anteriores. Documentado, que não tem garganta não. Nós queremos falar sobre obras no exterior, com documentos do BNDES. Total emprestados para obras em outros países, entre 98, pega lá atrás, e 2018. 98 pega Fernando Henrique Cardoso. Uma importância pequena, é quase desprezível. O grosso, realmente, do emprestado para o exterior foi 2003 a 2016. Pega Lula e Dilma. Né? Então, o total, Lula e Dilma, é na ordem de 10 bilhões de dólares. Vezes 50, né? Então, vezes 5, dá um pouco mais de R$5 o dólar, está aí 50 e poucos bilhões de reais. Vamos lá? Perdas para o Brasil no momento. Possível escalote, no momento, já está 1,5 bilhão de dólares. O que a gente faz com 1,5 bilhão de dólares? Quase 8 bilhões de reais. É o orçamento anual do Tarcísio. O que o Tarcísio faz? Com pontes, com rodovias, tá? O trabalho dele é espetacular. Tá? Com 8 bilhões de reais, se bem que parte do que o Tarcísio faz é com iniciativa privada. São as concessões. Tá? Mas imagine você dobrando de 8 para 16 bilhões de reais o orçamento da infraestrutura. Ou para o Rogério Marinho, do MDR, Desenvolvimento Regional. Ele, com toda certeza, concluiria em poucos meses a transposição de São Francisco. Deixaria de faltar água no Nordeste. Agora, o governo do PT investiu lá fora e podia ter levado água para o Nordeste. Não fez. Nós vamos ver isso aqui discriminado. Tá? Principais países que o governo aí emprestou dinheiro. Angola, 3,2 bilhões de dólares, tudo em dólares aqui. Argentina, 2 bi. Venezuela, 1,5 bi. República Dominicana, 1,2 bi. Equador, 680 milhões. Cuba, 650 milhões. Países que estão devendo para nós. Venezuela. Pedrão, você é da Caixa, eu vou perguntar para você, perguntar para o Vuduzinho, tu acha que o Maduro vai pagar, Vuduzinho? Acho que não. Não vai pagar, pô. Você se coloca no lugar do Maduro. Vamos lá, você é um gordão, né? Porque em ditadura o único gordo é o ditador. O resto do mundo é pobre, magro, né? Passa fome. Você pagaria no lugar do Maduro? O ano passado, ou final do ano retrasado, nós pagamos uma parcela. Que o avalista somos nós. Exatamente. Nós não, todo mundo está ouvindo aqui, é o próprio Tesouro. Então, olha só, eu peguei dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e paguei uma parcela de juros que a Venezuela não pagou para o BNDES. A empresa não bateu em mim, parabéns, né? Se tivesse batido em mim e falar, olha, eu estou pagando por força de contratos lá do governo do PT com a Venezuela. Presidente, nisso tem um ponto importante que o presidente falou. Fundo de Amparo ao Trabalhador. A pergunta para todos nós é o que o Fundo do Amparo ao Trabalhador dos brasileiros tinha que fazer investindo fora do Brasil, em Venezuela, Cuba, ou quando você tem tanta gente precisando de crédito. Ou seja, não seria muito melhor investir para as pequenas empresas ou microcrédito? Aí o pessoal fala que eu estou concluindo obras do PT. É verdade. É verdade. Obras da parada há 10 anos. Agora, obras lá fora, todas foram concluídas. Você vê o Porto de Mariel, rodovias, né, aqui na América do Sul, aeroportos, metrô, é uma maravilha. Realmente, parabéns ao PT, fez obras maravilhosas fora do Brasil. Detalhe, né? Quando você vai fazer empréstimo na Caixa, você empresta no grito,
Nessa gestão, você quer que tenha algo em garantia. Nessa gestão? Nessa gestão, não. No passado podia ser no passado. Sim. Tá. Então o que acontece? Que é garantia. O que é a garantia? O imóvel. É um montão de coisa, né? Normalmente um imóvel... Para Cuba, vocês sabem qual foi a garantia exigida de Cuba, o governo do PT? Charutos. Tá rindo o que aí, cara? Para Cuba, deixa eu ver aqui, quanto é que foi para Cuba? 650 milhões de dólares. Dá 3 bi, dá um pouco mais de 4 bilhões de reais. Já pensou 4 bilhões de reais em charuto? Que maravilha! E uma excepcionalidade para Cuba, né? Por que será uma excepcionalidade para Cuba, né? Fidel Castro tem um poder sedutor enorme, né? Aquela barbão, aquele charutão, né? Companheiro Lula, quebra o galho da gente aqui. O BNDES exige 12 anos para pagar. E o que o Lula falou? Ah, passa para 25. 25 anos para pagar a dívida. Está na cara que, pela idade até do Fidel Castro, né? Ele não ia sobreviver. Tá? Pela idade, é natural. De acordo com a idade aqui, a gente vai deixando aqui essa terra aqui. Ah, tudo bem. E a redução de juros, né? Tem os juros do BNDES, do empréstimo, e para alguns países esse juro foi reduzido em 90%. Tá? Então, para que país, né? Venezuela, Argentina e Equador, especificamente, e Cuba também, né? Isso, presidente, só para ajudar. Muitas vezes você pode emprestar e até receber de volta. Mas um ponto muito importante é a taxa de juros cobrada. Eu não sabia disso. Se você reduz em 90% a taxa de juros, é um enorme subsídio. Não existe isso. Isso não existe. Não, mas eu quero falar outra coisa para brasileiros também. Semana que vem eu falo nota. Agora vou poupar os brasileiros aqui. BNDES ainda. Tinha um programa de sustentação de investimentos, tá? Que era permitido ser comprado BNDES, né, via BNDES, ônibus, caminhões, tratores e de tecnologia, e de repente apareceu uma tal de MP, medida provisória, que muitas vezes ela é emendada ali e passa desapercebida. Essa MP passou a incluir também, que o BNDES financiar o quê? Jatinhos. Você comprou o teu jatinho? Você não era amigo dos caras. Tem 2 caras importantíssimos no Brasil que compraram jatinho. Você já sabe quem são, né? Semana que vem a gente fala. Mas um detalhe da compra do jatinho. A taxa média de juros é 4%. Enquanto que a Selic estava em média 10%. Prazo médio para pagamento, 106 meses. Isso dá quantos anos, pessoal? Se não me engano, dá 8 anos, hein? 8 anos para pagar. 9 anos. Que maravilha, hein? Que maravilha. O governo perdeu dinheiro subsidiado, 760 milhões de reais durante esse período. Eu quero dizer, quem comprou jatinho não fez nada de errado, não. Não vou acusar de ter feito nada de errado. Que foi oferecido. E, obviamente, comprou que era amigo do rei. Tu acha que o Cabeludo ia comprar jatinho lá? Fala aí, Cabeludo. Não ia ter espaço para comprar jatinho, não, né? Pedro, bem por alto aí. Você fez um levantamento na Caixa Econômica Federal. Você documentou certos prejuízos da Caixa, né? Ao longo de algum tempo. Em especial entre 95 e 2010, é isso mesmo? Vamos lá, fala aí. Tá. O que aconteceu... Ou melhor, 2004 e 2017. Isso. De 2004 a 2017, existiram uma série de operações na Caixa, no FGTS, que é o Fundo dos Trabalhadores, e no FIFGTS, outro fundo, todos garantidos pela Caixa. Já falo o total das perdas, presidente, ou depois? Com calma. É um dinheirinho, vamos assim dizer, perto do BNDES, perto da Petrobras, é dinheiro de pobre. Mas fala aí, quanto é que foi? Foram 46 bilhões de reais que a Caixa Econômica Federal perdeu diretamente ou por ter que garantir a rentabilidade do FGTS e do FIFGTS. Ou seja, os brasileiros perderam em empréstimos ou investimentos em empresas que, como o presidente falou antes,
não foram feitos de maneira correta. Isto está no nosso relatório de administração, páginas 3 e 4, mostrando, no termo técnico, as ressalvas, ou seja, as pendências no balanço. Por isso nós colocamos as ressalvas, com investigação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Pedro, tem alguma indicação para vice-presidente, para diretorias da Caixa Federal? Alguma indicação política? Desde que eu assumi, que o senhor me escolheu no primeiro dia do governo, zero. E nós trocamos presidentes 108 dos 120 principais executivos. Ele tem paz para trabalhar. Ele liga para qualquer vice-presidente diretor, fala o nome e sabe da sua competência. E sabe que aquela pessoa deve prestar contas para ele e não para partido. É a mudança. Tanto é que a Caixa, desde quando ele assumiu, 2 anos e pouco, deu mais lucro que os últimos 20 anos. É isso mesmo? No primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, nós tivemos mais lucro do que nos 8 anos do governo Fernando Henrique, que foi até prejuízo, e nos 8 anos do governo Lula. E nos 2 anos e meio do governo Bolsonaro, nós tivemos 45 bilhões de reais de lucro, com o que o senhor sempre fala, com as menores taxas do mercado. O cheque especial ele era em média 14%, em média passou para quanto? Na média hoje 4%, começando de 1,8%, mas na média 4%. Os empréstimos para casa própria, era quanto, passou para quanto? TR mais 11, 11,5%, e hoje começa de TR mais 6,25%, um pouquinho mais. Uma coisa muito importante, o ex-deputado Toninho Pinheiro, lá de Minas Gerais, ele por coincidência era lindeiro do meu gabinete ali, lindeiro, né? Usa no campo essa palavra, né? Faz divisas. Com o meu gabinete ali, o Toninho Pinheiro ali no anexo 3 da Câmara dos Deputados. E ele sempre foi um defensor, e é o filho dele agora, da Santa Casa. Trouxeram um problema para mim, e nós te buscamos, né? E você resolveu, acredito, na medida do possível, os problemas da Santa Casa. A Santa Casa estava endividada com a Caixa e pagava em média quanto por cento de juros por ano? Inacreditável, presidente. Chegava a 30% ao ano, quando a Selic estava em 3, 4%, com garantia do SUS. Ou seja, a perda da Caixa só existia se houvesse o fechamento da Santa Casa. Nós reduzimos para 7, 8%, ou seja, uma redução superior a 70%. E mais do que isso, demos pausas, renegociamos o crédito. Então, no momento mais sensível desde o começo da pandemia, reduzimos juros, renegociamos e demos 6 meses de pausa. Vamos lá. Nós tivemos na semana passada, como já toquei nesse assunto aqui, uma medida provisória sobre a venda direta do etanol. Então, não vou tocar de novo no assunto, já foi debatido aqui. E agora, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, lá do nosso querido Mato Grosso do Sul, veio com uma proposta e nós assinamos uma medida provisória de interesse dos pequenos criadores. Bem, o mundo todo consumiu mais. Da onde é que a galinha engorda ou bota ovo? Comendo o quê? Basicamente milho. O porco, como é que se engorda o porco? Além do olho do dono, né? Comendo milho também. Tivemos uma geada agora, matou a safrinha de milho em uma parte considerável do Brasil. Com a tendência, aumentar o preço do milho. Se aumentar o preço do milho, aumenta a da galinha, aumenta dos ovos, da carne de porco, etc. E eu não sabia disso, né? Logicamente, eu não tenho como saber particularidades, com profundidade o que acontece no Ministério. Ela trouxe para mim, eu falei com ela, né? E como é que faz para diminuir o preço do milho? Não é na canetada, não. Na canetada não dá certo. Pior do que inflação, gera desabastecimento. Ela estudou bastante, né? Uma das medidas tomadas por SMP, entre outras, essa da MP, a venda direta do milho, do produtor para o consumidor, ou melhor, para o criador. Vai beneficiar em grande parte quem? O pequeno criador do Nordeste. Ele tem lá na casa dele lá uns porquinhos, tem lá umas galinhas para consumo próprio, né? E o preço lá em cima desequilibra. Nós sabemos que o poder aquisitivo da população brasileira não está bom, sabemos disso. Se puder recuperar, a gente recupera.
Tá? Mas buscamos aí, de outra forma resolver isso. Então, uma medida provisória que vai ajudar muito aí os pequenos criadores no tocante à venda. O certo é a venda direta do milho. Vocês podem ver uma coisa que o meu subconsciente falou para não falar, mas eu vou falar. Aqui a gente não pode fugir da verdade. O ano passado também procurou a ministra da Cristina e falou: presidente, o pessoal do estado do Amazonas gostaria de também plantar cana-de-açúcar. Major Vitor Hugo, qual o maior estado territorial do Brasil? Acho que é o Amazonas, né? Depois eu acho que é o Pará e Mato Grosso. Né? Um estado enorme. Tem município lá do estado do Amazonas que a área dele é maior que muitos estados do Brasil. Muitos países da Europa. Muitos países da Europa. Né? Então, ela falou que poderia ter pressões de setores ambientalistas, da comunidade internacional. Eu assinei o decreto. Não correu problema nenhum. Em alguns locais se planta cana-de-açúcar agora no estado do Amazonas. E era proibido. Ou seja, como é que chega o etanol? Como é que chegaria o etanol no estado do Amazonas? Por via terrestre, obviamente. Ou por barcaças. Olha o preço que chega na ponta da linha. Falando em preço de combustível. Eu vou repetir aqui porque hoje falei novamente lá em Cuiabá. O gás de cozinha está caro? Falei, Major. Está caro, né? R$130 em média. Está caro? Está caro. Mas vou falar ao contrário. Não está caro. Custa R$45 lá, quando ele é engarrafado. R$45. Bem, tem impostos. O que eu fiz? Zerei imposto federal. Não é fácil, tem que arranjar uma fonte compensadora. Arranjamos. Eu zerei imposto federal. E o gás de cozinha hoje, R$45, imposto federal zero. Tem o ICMS, cada estado tem o seu ICMS. Tem ali um frete para levar o botijão de gás não sei aonde. E tem também a margem de lucro do cara na ponta da linha que vende. Como eu gostaria que um governador zerasse o ICMS do gás no seu estado. Eu sei que tem governador que gostaria de criar o Vale Gás. Mas eu acho que, em vez do Vale Gás, se zerar o imposto estadual ICMS, vai ser excelente. Sabe por quê? Nós podemos começar a tratar da venda direta do botijão de gás, a exemplo do etanol. Você pode pegar o teu caminhãozinho, né, para a tua comunidade ali, você vive num condomínio fechado, né, uma vez por mês teu caminhãozinho vai lá e compra ali 100 botijão de gás. ICMS está zerado. O governador do teu estado vai zerar. O PIS/COFINS, eu zerei aqui. O frete do caminhãozinho, vocês pagam do condomínio. Margem de lucro, zero. Não precisa ter lucro para quem for entregar lá. É o trabalho comunitário. Pode ter certeza, no máximo R$60 vai ficar o valor do botijão de gás. Esse, no máximo. Metade do preço atual. Então temos como diminuir o valor do gás de cozinha. Estamos trabalhando, sim. No passado, né, a refinaria da Petrobras foi expropriada pelo presidente Evo Morales da Bolívia. E, inclusive, o governo brasileiro apoiou, mais do que apoiou. Ele foi contactado, né? O Lula foi contactado antes, e o Lula deu sinal verde. O Celso Amorim, ministro do Lula na época, apoiou a expropriação da refinaria da Petrobras na Bolívia. E falou mais, que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista e tinha que ser expropriado mesmo. Parte do gás, que abastece aí a indústria de São Paulo, vinha de lá. Está na cara que o preço do gás foi lá para cima, com investimento nosso na Bolívia. Estamos em negociação com a Argentina. Gás de vaca morta. Aí saiu um dia, porque não é fácil você começar a importar gás, criar, construir dutos, né, etc., gasoduto, etc. Também, lá no estado de Sergipe, uma costa ali com muito gás. Né? Temos ali, eu acho que, eu não sei se é uma refinaria que tem ali do lado, ali, logo na beira da praia, que é movida a gás. Tá? Lembra que ela faz fertilizante, tem alguma coisa lá, tá? Que é movida a gás. Tá? E tem como baixar o preço do gás de 45 para baixar para mais, tem como. Estamos trabalhando nesse sentido. Gasolina está cara? Não está cara a gasolina, não. Não está R$6, R$6,50 ou R$7, não é verdade. Está custando a refinaria, o litro da gasolina, R$1,95 em média. O imposto federal na casa dos 74 centavos. Valor fixo,
desde janeiro, quando eu assumi. Então, está na hora de R$ 2,70 o preço da gasolina. O que ultrapassa o 2,70? Para chegar a R$ 5,70? Mais R$ 3,00. Aí é o frete, margem de lucro e ICMS. O ICMS, em média, é o dobro do imposto federal. Eu congelei o imposto federal, que é um valor fixo, em média R$ 74,00, desde quando assumi. Agora, o ICMS é um percentual que os estados cobram. Agora, quando aumenta na refinaria, que aumenta sim, tá? É pouco, mas aumenta, está R$ 1,95 hoje, o ICMS acompanha. Agora, o ICMS, de acordo com a emenda constitucional do 2001, tinha que ser um valor nominal. E que cada estado defina o seu valor nominal. Se São Paulo quer cobrar R$ 2,00 ICMS, o Rio 3, Paraná 1, os governadores que decidem vão ter essa liberdade. Ninguém vai impor nada para os governadores. Temos um projeto para regulamentar essa emenda constitucional, mas está meio parado na Câmara, né, Major? Está meio parado. Olha a dificuldade de você fazer as coisas, né? É ter o lobby dos governadores, porque o preço está lá em cima. Quem o povo culpa? Eu estou falando, o imposto federal está fixo. Eu pretendo, não vou dizer que vou conseguir, conversei com o Paulo Guedes, mas existe uma chance, não me cobre porque está em estudo ainda, nós zerarmos o PIS/COFINS do diesel a partir de janeiro do ano que vem. Hoje em dia, nós arrecadamos, o governo federal, na ordem de 17 bilhões de reais com PIS/COFINS do diesel. Nós temos que achar algo compensador para isso, não é dar uma canetada. Tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma questão de subsídios aí, a história é complicada, deixa para outro momento. Estamos trabalhando nesse sentido, porque nós temos que reduzir 10% de subsídios no corrente ano, e quando há redução, a margem para você pegar essa margem e fazer uma conta de chegada a outro local. Os 10% de subsídio dão de 15 bilhões de reais. Nós devemos achar para tapar um buraco de 17. Faltam 2 bilhões, a gente vai se virar. Se eu conseguir esse subsídio baixar em 10%, são 15 bi, eu vou arranjar mais 2 bi e quero zerar o PIS/COFINS, o imposto federal do diesel a partir de janeiro do ano que vem. Deus ajuda que a gente consiga. Fica melhor para todo mundo. Não é uma promessa, é um estudo. Pode não dar certo, mas estamos fazendo o possível. Alguma mais coisa da Caixa, mais um assunto aí? Tem. Fala aí, Pedrão. Um ponto importante para esse lucro recorde de 6 bilhões e 300, presidente, é exatamente que a gente resolveu os problemas do passado e começa a fazer as vendas dos ativos que não são estratégicos. Então é importante, na Caixa Econômica, resolver os problemas do passado, porque isso era uma coisa também, presidente, que a impressão é que as pessoas não resolviam, que tinham um problema e empurravam com a barriga. Então, é muito importante resolver aquelas questões, por mais complexas que sejam. Então, acho que do ponto de vista do resultado, a gente tem um lucro recorde, a gente mostrou que os balanços durante 10 anos da Caixa, do FGTS e do FGTS tinham problemas, tinham ressalvas, hoje não tem mais, e a Caixa tem esse compromisso social com o Brasil. Vamos lá. As nossas mídias sociais, né, Facebook, YouTube, Instagram, está na hora de 80 mil. Pingo nos Is, 140 mil. Parabéns aí, Augusto Nunes. Jovem Pan, 35 mil. Você soma, né, Jovem Pan com o Pingo nos Is? Então dá na hora de 175 mil pessoas online agora, na Jovem Pan. Folha Política, 10 mil. Total na ordem de 270 mil. Sem contar outras mídias que transmitem o nosso sinal. Alguma coisa mais, Pedrão? Pode encerrar aqui? Pode. Tem pergunta aí? Vamos embora aí. Eu queria... Tem algum jogo de futebol hoje? Ontem eu perdi o jogo do Flamengo, estava viajando aí, lá de Belém do Pará para Brasil. Você foi no jogo, Pedrão? Não, tu estava junto. Você não, comigo, estava comigo. Foi não, com a pergunta aí pro Pedro aí. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Queria perguntar ao presidente da Caixa se já houve algo semelhante aí a um pedido de quebra de sigilo bancário feito envolvendo 180 pessoas, como ocorreu hoje com a CPI da Covid.
a CPI da Covid pediu quebra de sigilo de 180 pessoas, baseado no quê? Pelo que eu sei, né, que está na lei, cada pessoa tem que ter uma explicação, uma motivação. Não pode botar 180 pessoas e vapt. Ô Augusto, será que eu estou nesse bolo aí, Augusto? Se bobear, eu estou nesse bolo aí. Para cá chegou alguma coisa? Não que eu saiba. Agora, 46 bilhões de reais de perdas econômicas, o que significa que no passado se investiu muito mal. E deixa eu deixar claro que todas essas, a gestão desde o presidente Bolsonaro, limpa, zero de problema, com nota 10 de todas as auditorias. Então, esta gestão não teve problema. Quem teve problema são as outras. Augusto, eu não sei, não acompanhei na grande mídia aí, mas ontem teve uma grande operação da Polícia Federal em cima do Covidão. Começou lá no estado, eu estava no Pará, inclusive, a terceira vez que a Polícia Federal visita ali o estado do Pará. Mas tudo bem. Quebra de sigilo, é coisa séria, meu Deus do céu. Eu vou dar um constrangimento para inocentes, igual uma busca e apreensão, né? É um constrangimento. A pessoa fica marcada. Essas pessoas, com toda certeza, se foram quebradas de forma aleatória, parece que foi, né? Tem que entrar na justiça para ir para cima da CPI. Tá? Começar lá a mostrar para aquele 3 ou 4 da CPI que não são dono do mundo, não. Tentaram de toda maneira achar corrupção no meu governo, não acharam. Se achassem, eu ia agradecer a vocês e ajudar a investigar. Não acharam nada. Não se gastou, não se recebeu uma ampola da Covaxin, não se pagou R$1 para a Covaxin. Ah, ele tinha vontade. Pessoal, vou julgar as pessoas porque tinha vontade, não sei o que passa a cabeça das pessoas. Tá? Se alguém lá no Ministério tinha vontade de faturar, a vontade é uma coisa, botar no papel e fazer outra, completamente diferente. Vamos começar a criminalizar as pessoas por... Não é intenção é que você acha que ela tinha. Estamos 2 anos e 7 meses sem corrupção. No passado, era 2, 3 escândalos por semana. O pessoal assistia lá a televisão, lá, aquele duto enorme jorrando dinheiro. Petrobras, acabei de falar aqui, em torno de 230 bilhões de prejuízo. BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O Palocci disse, em delação premiada, só você botar o nome dele, né, que o único local que não foi aparelhado, não foi entregue para negociar as políticas, foi o Banco Central. O Palocci disse, se entrasse no coração do sistema ia quebrar tudo. E não faltou gente querendo ir para lá. Tivemos indicações políticas no BNDES depois. Tivemos. Né? Mas não é o caso aqui. Outra pergunta aí. Desculpa aí, Augusto, eu acho que o Pedrão aqui não tem como responder essa aí, porque não, se chegar uma decisão judicial lá, ou da CPI, né, vai ter que cumprir. Vamos lá. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu tenho falado aqui, presidente, sobre a importância do voto e as consequências. Eu queria perguntar ao presidente da Caixa se houver mudanças no governo, na política, no futuro, esses desacertos voltam ou não? Não tenho nenhuma dúvida que volta tudo. E é muito simples. Porque isso aconteceu durante muitos anos. Não foi durante 1 ou 2 anos. Foram vários anos. É muito poder na Caixa Econômica Federal, eu converso sempre com o presidente. A Caixa tem um poder muito maior que basicamente todos os ministérios, porque nós fazemos política social, tem 800 bilhões de reais de crédito, não tem mais patrocínio de clube de futebol, não tem mais publicidade. Quanto que se gastava em publicidade? Talvez seja isso que o pessoal às vezes fica bravo com o presidente. E não tem nem investimento, nem crédito para a grande empresa. E eu vou dizer uma coisa simples, eu sou matemático. Quando você empresta 10 bilhões de reais para uma empresa, 1% disso são 100 milhões de reais. Tem uma chance de propina. O que nós fizemos? Nosso empréstimo médio é de 100 mil reais. Quando você empresta 100 mil reais, e fizemos para 500 mil empresas, 1% disso é R$1.000. Logo, é muito mais fácil alguém querer roubar e tentar, indo para a cadeia,
para ganhar 100 milhões de reais do que R$1.000. Então, sendo objetivo, não tenho dúvida que a chance de voltar o que era antes é enorme. O Zé Maria falando. Sim. Zé Maria, é só comparar os nossos ministros, o perfil de cada um, com os ministros de outros presidentes. Você pega, por exemplo, ciência e tecnologia. O Marcos Pontes é um cara fenomenal. É o único astronauta aqui abaixo da linha do Equador. Ele está trabalhando na nossa vacina. Devemos tê-la até dezembro. Ele está incentivando laboratórios para pesquisar grafeno, nióbio, a questão de terras raras. É uma coisa fantástica o que acontece no Ministério da Ciência e Tecnologia, com pouco recurso. Infraestrutura, olha o Tarcísio, né, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, fez o Instituto Militar de Engenharia, concursado para a Câmara. Alguém tem dúvida que podia estar na iniciativa privada ganhando 10 vezes o que ganha como ministro? Uma pessoa fantástica, está trabalhando por amor à pátria. Você pega a ministra Tereza Cristina da Agricultura, é uma deputada federal, o trabalho que ela faz nessa área. Você pega a cidadania, o João Roma, trabalhando em projetos sociais, realmente deu uma simplificada na questão do Bolsa Família, deu uma arrumada ali, agora chama-se Auxílio Brasil, no mínimo 50% a partir de novembro nesse valor, com responsabilidade, sem furar teto, sem demagogia. Você pega ali o Onix, que eu chamo de Coringa, né? Todos os ministérios que ele passou, o trabalho que ele faz para nós de coordenação, de pacificação, de negociação. Temos a economia também funcionando com Paulo Guedes. É qualquer ministério. Agora, tem gente, né? O que nós temos vivo aí? Frederico Cardoso, temos aí o Lula, tem a Dilma, né? Se essas pessoas voltarem ao poder, não é ele ou ela vai voltar ao poder, vai trazer essa turma toda. Quem foi o primeiro ministro chefe da Casa Civil do Lula? Foi Zé Dirceu, que agora falou no ato falho. Imagina se eu falo aquilo, né? Tentaram me botar no caso Marielle, pelo amor de Deus. Olha o Zé Dirceu, ele está falando, erramos na facada do Bolsonaro. E fica por isso mesmo. Quem substituiu o Zé Dirceu na Casa Civil? E você sabe por que eles são da Casa Civil? Por causa do escândalo lá dos Correios. Quem substituiu foi a Dilma Rousseff. Quem integrou já o Ministério das Minas e Energias no governo Lula? Dilma Rousseff. Quem foi conselheiro da Petrobras? Dilma Rousseff. Acabei de falar o que aconteceu com as empresas. Se o Lula voltar, volta essa turma toda. Tem gente melhor que eu por aí, tem centenas, milhares de pessoas. Mas tem que se candidatar, poxa. Não é fato que é moleza, vamos lá, vamos ganhar. Para mim foi um milagre eu sobreviver à facada. É um milagre uma eleição também, não tinha nada para ser eleito. Não tinha as coligações do meu turno, só tinha eu, o PSL e um partido pequeno, o PRTB, mais nada. Junto estava 15 segundos de televisão, fundo partidário praticamente zero. Nós fizemos uma vaquinha, arrecadamos 4 milhões de reais, gastamos 2 milhões e meio. 2 milhões e meio numa campanha presidencial. Você sabe quanto é o limite para cada deputado federal gastar durante a campanha agora no corrente ano, no ano que vem? Por coincidência, 2 milhões e meio de reais. Que o cara deputado pode receber do fundo partidário. Amanhã sai a sanção ou veto do fundo partidário. Ok, pessoal? Fica tranquilo aí, tá? Vamos fazer a coisa certa. Então, por coincidência, o que nós gastamos em 2018 numa campanha para presidente da República é quanto cada deputado federal poderá gastar agora por ocasião da sua reeleição. E todos eles vão gastar isso aí. É porque o fundo partidário, tendo em vista o número de candidatos que tem ali, dá para 2 milhões e meio para cada um, vai sobrar dinheiro para a gente que vai disputar aí um primeiro mandato também. Tem mais perguntas? Senhor. Vamos lá. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente, em primeiro lugar, quando foram descobertas exatamente essas irregularidades? Foram no início do atual governo ou são descobertas recentes que aconteceram agora? E gostaria de saber também se esses dados que foram levantados foram encaminhados a alguma autoridade, ao Ministério Público, por exemplo, e aí que destino teve isso, se já houve a responsabilização de responsáveis por esses delitos. Obrigado, boa noite.
Sim, excelente pergunta. Essas questões todas, elas nunca foram levadas ao público de maneira clara como agora. São questões de alguns anos, que inclusive levaram a prisões de pessoas. Então o Ministério Público e a Polícia Federal já realizaram essas investigações, já levaram a prisões de várias pessoas. Teve gente devolvendo dezenas de milhões de reais, pessoas que ganhavam 20, 30 mil reais, devolvendo mais de 20, 30 milhões de reais. Então, sim, só que nunca houve de uma maneira transparente para a sociedade. Eu não posso falar de novas investigações, isso é um sigilo, mas as investigações que já ocorreram fizeram que durante 10 anos a Caixa, o FGTS e o FGTS tivessem problemas nos seus balanços, cada um numa época diferente. E tudo por 2 motivos. Emprestar para empresas, normalmente grandes, que não pagaram de volta, ou não pagaram parte, e pior ainda, investir em empresas que normalmente quebraram, e deixando uma diferença muito grande da natureza do banco emprestar. E na maioria das vezes você recebe e às vezes você não recebe. Não tem nada a ver isso aqui. Todas essas análises foram análises de indícios claríssimos de fraude e que levaram de novo a prisões e a investigações. Mas isso de 2004 a 2017 e nós estamos levando ao conhecimento de vocês agora. É igual eu falei por alto aqui, a questão da Petrobras, ou dos empréstimos do BNDES, né, para outros países, ou para amigos do rei comprarem aqui jatinhos no Brasil. É notícia antiga, mas nós estamos agora detalhando, mostrando realmente como essas instituições eram usadas. Tem caso novo? Se tem, a gente fica aqui no sigilo, né, no tocante, porque estão havendo operações nesse sentido com toda certeza. E o que é importante falar? Agora não tem. Então, esta é uma questão também importante, porque só que eu conversei com o presidente e acho que é importante falar. Porque hoje em dia, parece que as pessoas esqueceram do que era no passado. Então, de fato, na Caixa, no BNDES, na Petrobras, não existe isso hoje, nem de perto. Mas existia no passado, na Caixa, no BNDES, na Petrobras. Então, também uma maneira clara de diferenciar o governo Bolsonaro com anteriores. Isso, eu posso dizer do presidente, que eu admiro e gosto muito, total liberdade. E zero chance de haver qualquer desvio. O presidente não deixa e não gosta, e quem quer que fale isso está mentindo, porque ele não aceita isso. Desculpa que eu estou cumprindo a missão aqui. Minha missão é buscar o melhor para o Brasil e não admitir práticas antigas. Nós sempre assistimos, né, Augusto Nunes é o mais velho da equipe aí, ou mais experiente, né, para não ficar chateado comigo, sempre nas campanhas de 2 anos, quem disputava um cargo no executivo falava o quê? Combater a corrupção. Raramente alguém combateu, né? Em outras esferas, nós combatemos. Como? Na indicação, primeiro, para ocupar ministérios, bancos oficiais e estatais. A última pergunta, Saideira. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro Guimarães, todos os presentes nessa transmissão. É a Cristina Grêmio que está falando, estou substituindo o Fiuza aqui hoje. Queria saber sobre os lucros da Caixa Econômica Federal, presidente Pedro Guimarães. Hoje foi anunciado um lucro recorde de 10,8 bilhões no primeiro semestre desse ano. Foi a maior alta em comparação ao mesmo período, foi uma alta significativa de quase 100% em comparação ao mesmo período de 2020 e a maior alta já registrada para um primeiro semestre pelo banco. A que se deve isso, considerando que estamos ainda em plena pandemia e que a economia brasileira ainda patina? A gente tem muito para caminhar. Obrigada, boa noite. Primeira coisa, Cristina, quando não se faz desvio, já ajuda muito. Porque, como nós vimos, quando se investia ou se emprestava para algumas empresas que não pagavam de volta, custava muito no balanço depois. Então, o fato da gente investir, emprestar para quem paga de volta, mesmo com dificuldade, e nós, na pandemia, demos todas as oportunidades para as pessoas pagarem 6 meses depois, ou seja, renegociamos as dívidas. Mas o que é claro, micro e pequena empresa
Se ela não pagar, ela fica com o nome sujo e acabou. E algumas empresas que a Caixa emprestou 5, 10 anos atrás, às vezes entram no RJ e continuam depois. Então, eu tenho uma crítica, sim, à maneira como era feito no passado. Nós mudamos, reduzimos todas as taxas, como o presidente já falou, crescemos onde era mais importante, paramos de fazer uma série de gastos. Por exemplo, não tinha falado isso ainda, presidente, um dado para todos vocês, que é um dado que o senhor vai gostar, simples, para ficar claro. Sabe quantos prédios a Caixa ocupava na Avenida Paulista? 10. Não há razão. Nós fomos para 2, era para 1, mas não deu, vamos acabar em 1. Aqui em Brasília, 21 prédios. A Caixa tinha mais prédios provavelmente que o governo federal, mais que quase ministérios. 21. Foi para 4 e 2 com TI. Esses são exemplos de como se gastava fácil e não se olhava a Caixa como se fosse o seu próprio dinheiro. Então, desculpa ser um pouco mais extenso, mas o resultado vem emprestando direito, não gastando de maneira supérflua e fazendo todas as escolhas de maneira técnica, porque existem, os empregados da Caixa são muito capacitados. E tudo isso pagando o auxílio emergencial. Bem, a primeira-dama não é candidata a nada. Não pode pela lei, né? Mas ela te procurou um tempo atrás sobre contratação de acordo com a lei de pessoas com deficiência. Isso. Quantas pessoas você contratou? Excelente. Nós chamamos 3.000, todas as pessoas que tinham no concurso vigente, 2.000 vieram, e, presidente, notícia nova hoje. Acabamos de autorizar mais 1.000 PCDs, ou seja, pessoas com deficiência, e mais 3.000 pessoas, ou seja, 4.000 no total, porque estamos abrindo 268 agências, o único banco no Brasil abrindo agência. Olha só, a Caixa, né, antigamente se falava, por exemplo, Plano Safra, falava-se Banco do Brasil. Agora a Caixa também entrou nesse mercado. E tem uma linha de crédito especial para a agricultura familiar. Exatamente. Que a agricultura familiar, quem produz que na periferia das cidades e leva para a mesa do pessoal da área urbana. Isso ajuda realmente a baratear o preço das coisas e ajuda também esse pequeno agricultor, né? Agricultura familiar. E a Caixa entrou nessa área também. Parabéns, Pedrão.